Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1 e hoje nós vamos tratar do seguinte tema: base ordenada e dimensão. Tá? São dois conceitos importantíssimos na álgebra linear. Nós vamos começar a falar deles hoje. Então, vamos começar com o conceito de base, tá? Que vocês vão ver que na verdade é a junção de dois conceitos que vocês já conhecem. Tá? Então, seja V um espaço vetorial, dizemos que um conjunto V1, Vn, nesta ordem, tá? de vetores é uma base, tá? Eu coloquei aqui entre parênteses, ordenada de V, se, primeira condição, esse conjunto ele é um conjunto Li, tá? Um conceito que você já conhece. E a segunda condição que a gente pede é que o subespaço gerado por esse conjunto coincida com todo o espaço. Tá? A gente sabe que todo subespaço gerado, por ser subespaço, é um subconjunto do V, né? A gente está pedindo que ele seja um subconjunto que coincida com todo o V, seja grande o suficiente para coincidir com o espaço todo. Tá? Então a gente pede essas duas condições, um conjunto que satisfaz essas duas propriedades a gente chama de base, tá? Ou base ordenada, tá? Do espaço. Essa questão de ordem, da ordem dos elementos da base, ela vai ficar clara a importância dela quando a gente estiver falando de coordenadas de um vetor e de matriz de mudança de base. Tá? Isso a gente vai ver em aulas, nas próximas aulas. Tá? Mas é só para deixar claro desde agora que quando for dado um conjunto para você candidato à base ou uma base em si, não mude a ordem dos elementos, tá? Embora, se você mudar a ordem, como conjunto vai ser a mesma coisa, mas como base, não. Tá? Então, a ordem de uma base é importante. Tá? E agora, para a gente poder falar do nosso próximo conceito, eu vou registrar essa observação aqui para vocês, tá? O que é que ela diz? Qualquer base no espaço vetorial tem o mesmo número de elementos. Tá? O que isso significa? Que se você pegar duas bases do V, ó, V1 até o Vn, W1 até o Wm, tá? Se ambas são bases, então a quantidade de elementos que tem em ambas é a mesma, ou seja, o N é igual ao M. Tá? Aqui. Embora sejam elementos vetores distintos, a quantidade de elementos que tem que ter neles deve ser igual. Tá? Ou seja, esse número, o número de elementos de uma base é invariante. E esse invariante a gente vai dar o nome de dimensão, tá? Que é o nosso próximo conceito, nossa próxima definição. Então, seja V um espaço vetorial, dizemos que V tem dimensão n, ou que o espaço V é n-dimensional, tá? Quando ele possui uma base com n elementos. Certo? Se possui alguma base com n elementos, quer dizer que todas as bases, por terem o mesmo número de elementos, todas as bases têm aquela quantidade de elementos. Tá? Esse é um conceito importante, porque ele te diz o quão grande é o espaço vetorial, certo? Levando em consideração a base dele, certo? A quantidade de elementos que tem na sua base. Tá? E nesse caso, a nossa notação para a dimensão é essa aqui, ó, dim de V. Tá? Dim de V igual a n, quer dizer que o V, o espaço vetorial V, tem dimensão n. Tá? E aqui vamos colocar algumas observações. Tá? A primeira delas é que, como quaisquer duas bases, pela observação anterior, quaisquer duas bases têm o mesmo número de elementos, então esse conceito de dimensão está bem definido. O que isso quer dizer? Imagine que se você pegar uma base, você pega uma base e essa base tem uma certa quantidade de elementos, seu colega pega outra e essa base tem outra quantidade de elementos. Tá? Então, você vai dizer que a dimensão é um número, seu colega vai dizer que a dimensão é outro número. Tá? Então, esse conceito não ia estar bem estabelecido, não ia estar bem definido, porque ele ia depender da base que você pegasse. Tá? Então, pela observação anterior, como quaisquer duas bases têm a mesma quantidade de elementos, então, independente da base que você escolher, a quantidade de elementos vai ser a mesma e, portanto, a dimensão vai ser a mesma. Tá? Então, é nesse sentido que o conceito de dimensão está bem definido. A segunda observação aqui é uma convenção. Tá? Convenção é a seguinte, que o espaço nulo, espaço vetorial nulo, ele tem dimensão zero.
tá? Porque, veja, não tem como você tirar nenhum conjunto LI daqui, em particular não tem como tirar nenhuma base daqui. Tá? Então, por convenção, a gente diz que o espaço vetorial ele tem dimensão zero. Pronto, espaço vetorial nulo tem dimensão zero. Agora vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para ver como funciona essa noção de base e a noção de dimensão. Como elas se relacionam e como entender elas, como trabalhar elas em exemplos e exercícios. Primeira coisa aqui, você já vê o espaço vetorial R2, E1 igual ao vetor 1, 0, e E2 igual ao vetor 0, 1. Então, esse conjunto aqui, o conjunto E1, E2, é uma base de R2. Tá? Essa base aqui é chamada base canônica de R2. Tá? Como essa base aqui tem dois elementos, então a gente já consegue dizer que a dimensão de R2 é 2. Tá? Então, o que é que você tem que verificar nesse exemplo? Basta você verificar que esse conjunto aqui é uma base. Tá? Porque isso aqui segue imediatamente do fato desse conjunto ser uma base. Certo? O fato da dimensão ser 2, porque a base tem dois elementos. Então, como é que você faz para verificar que é uma base? Verifica as duas condições. Que o nosso conjunto dado ele é um conjunto LI e que ele gera todo o espaço. Mas veja só, esse exemplo em específico, a gente já fez tudo o que era preciso para verificar que é base. Por isso que eu disse desde o início que esse conceito que a gente está vendo aqui de base, ele é a junção de dois conceitos novos. A gente já trabalhou LI, conjuntos LI, e a gente já trabalhou com subespaço gerado. Certo? A gente já trabalhou essas duas noções, então, portanto, a gente já fez algumas continhas antes. Então, aqui a gente vai aproveitar essas contas que a gente fez antes. Por exemplo, a gente já mostrou que esse conjunto ele é LI. Tá? A gente viu isso no exemplo 1 da aula 16. E a gente também já mostrou que esse conjunto ele gera todo R2. A gente viu isso no exemplo 2 da aula 15. Tá? Então, as duas condições verificadas, isso implica que esse conjunto aqui é uma base do R2. E, portanto, a dimensão do R2 é 2. Tá? Então, vamos ver agora outro exemplo. Esse exemplo a gente, de fato, vai ter que verificar. Vamos ver como é que faz isso. E ele nos dá o seguinte, Você tem novamente, a gente vai continuar com o espaço R2. Agora a gente vai considerar três vetores, tá? V1 igual a 1, 1, V2 igual a 0, 1 e V3 igual a 0, 2. Então a gente tem o seguinte, o conjunto V1, V2 é uma base de R2, mas o conjunto V2, V3 não. Então a gente tem que verificar duas coisas, que esse conjunto é uma base e que esse aqui falha em alguma das duas condições. Então, primeiramente, vamos mostrar que o nosso primeiro conjunto é de fato uma base. Ou seja, vamos verificar que ele é LI e que ele gera todo o espaço R2. Para verificar que é LI, você já sabe o caminho para fazer isso, certo? A gente vai partir dessa equação aqui, né? Você faz a combinação linear dos vetores e iguala ao vetor nulo e tem que mostrar que essa combinação linear ela tem que ser trivial, ou seja, mostrar que o x e o y tem que dar zero. Então, substitui aqui quem é o vetor nulo do R2, quem é o V1 e quem é o V2. Tá aqui, o vetor nulo do R2, aqui está o V1, aqui está o V2. Agora, multiplica pelo x, multiplica pelo y, soma, você vai ter esse vetor aqui, por igualdade de vetores, você vai ter esse sisteminha aqui. Tá? Sisteminha homogêneo, trivial. Que, claramente, você conclui que o x e o y são iguais a zero. Portanto, por consequência, você tem que os nossos dois vetores, o V1 e o V2, são LI. E agora o que você tem que verificar para concluir que o V1 e o V2 é uma base do R2? Mostrar que o subespaço gerado por eles coincide com todo o R2. E para isso, você vai pegar um vetor arbitrário no R2 e vai mostrar que esse vetor ele é combinação linear do V1 e do V2. Tá? Então, pega aqui V igual a AB, tá? Um vetor arbitrário do R2. Veja aqui que eu não coloquei nenhum valor. Tá? É o AB. Tá? Ou seja, A e B são reais, pode ser qualquer elemento do R2. Tá? Não coloque um número aqui.
Tá? Se você colocar um número específico aqui, você vai estar mostrando só que aquele vetor específico vai estar no gerado. Certo? Mas você não quer que um vetor específico esteja, você quer que todos estejam. Então, para isso, você tem que pegar um vetor arbitrário. Tá? Então, como é que você faz isso? Você tem que mostrar que esse vetor é combinação do V1 e do V2, ou seja, você tem que encontrar x, y escalares, tais que seja válido essa igualdade. Tá? Mais uma vez, você vai recair num sistema. Coloca quem é o V, coloca quem é o V1, coloca quem é o V2. Multiplica, soma, igualdade de vetores, e você vai obter o seguinte sistema. Certo? Resolve o sisteminha, é um sistema fácil de resolver, mas veja só, mesmo se for complicado, você sabe resolver o sistema. Tá? Isso foi o nosso assunto da unidade passada. Tá? Então você já tem todas as ferramentas aí para, independentemente da dificuldade do sistema, você consegue resolver. Tá? Então resolve o sistema, tá aqui, você sabe que ele tem solução, tá? Aqui é uma solução única, mas nem precisava ser única, bastava existir pelo menos uma solução. Tá? Como existe solução, então é possível você escrever o V como combinação do V1 e do V2. Se é possível, quer dizer que o V pertence ao subespaço gerado por V1 e V2. Conclusão, V está no subespaço gerado por V1 e V2 e, portanto, o R2 coincide com esse subespaço gerado. Então, as duas condições de base estão satisfeitas, portanto, o conjunto formado pelo V1 e V2 é uma base do R2. Agora vamos verificar, para finalizar esse exemplo, resta você mostrar que o conjunto formado pelo V2 e V3 não é uma base de R2. Tá? E para isso, basta você verificar que ele não satisfaz alguma das duas condições. Ou seja, que ele não é LI ou que ele não gera todo o espaço. Tá? Na verdade, esse conjunto aí ele não satisfaz nenhuma das duas. Mas vamos focar em uma delas. Basta você mostrar que não satisfaz uma. Então a gente vai mostrar que a condição I não é satisfeita, ou seja, que o conjunto não é LI. Em outras palavras, esse conjunto é LD. E para isso, basta você notar uma coisa simples. Que o V3, que é o 0,2, é um múltiplo do V2, que é o 0,1. Na verdade, o V3 é 2 vezes V1. E você sabe, pelas nossas propriedades que foram dadas nas aulas passadas, que se um vetor é múltiplo do outro, então o conjunto resultante ele é LD. Tá? Então, por aqui você já conseguia concluir, já tinha acabado. Tá? Um vetor é múltiplo do outro, então, por consequência, ele é LD. Mas, por acaso você não lembrasse dessa propriedade, você poderia continuar argumentando da seguinte forma. Pega o 2V1, joga tudo para um lado só, aí ia ficar menos 2V2 mais 1 vezes V3, seria igual a 0,2 menos 2 vezes 0,1, multiplica aqui, ó, então vai ficar 0,2 menos 0,2, que dá o vetor nulo. Então veja só, você conseguiu uma solução não trivial para a equação xv2 mais yv3, igual ao vetor nulo. Se isso é uma solução não trivial, quer dizer que o nosso conjunto em questão é LD. Tá? Então veja que aqui você tem essas duas opções aqui para concluir. Tá? Aqui usando uma propriedade que já foi vista antes e aqui usando a nossa equação. Certo? Toda vez que você não conseguir usar mais alguma propriedade, se sentir de alguma forma perdido na resolução de uma questão, siga o caminho, a carteirinha de ver se é LI ou LD. Tá? Sempre faz a combinação linear e iguala ao zero. Tá? E mostra que essa combinação linear ela possui a solução trivial, que seria todos os escalares iguais a zero, ou não. Se não possui apenas a solução trivial, quer dizer que o conjunto é LD. Tá? Então, com isso, a gente conclui esse exemplo aí. Agora vamos ver o nosso exemplo 3, que é no R3. Tá? Então, considera beta esse conjunto aqui, formado pelo 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? Então, esse conjunto aí ele é uma base do R3. Tá? Chamada base canônica de R3.
Então, se ele é uma base do R3, então ó, ele tem quantos elementos? 3 elementos, portanto, a dimensão do R3 é 3. E veja, junte isso com o nosso exemplo 1, a dimensão do R2 é 2. Então, qual seria a dimensão do Rn? Tá? Se você pegou a mecânica dos dois exemplos, você já consegue me dizer que a dimensão do Rn é n. Por quê? Está aqui uma base do Rn. Você vai colocando ó, o primeiro vetor com n coordenadas, a primeira com 1 e o restante 0. O segundo vetor, a segunda coordenada é 1 e o restante tudo 0. E por aí vai até chegar no último. Aqui deveria ter reticências, tá? Até chegar no último, que é todo mundo 0, com exceção da última coordenada, que é 1. Tá? Esse conjunto aqui ele tem n elementos, tá? Por isso a dimensão do Rn é n. Tá? E essa basezinha aqui também é chamada base canônica, certo? Só que nesse caso aqui do Rn. Então, para simplificar as coisas, vamos verificar que esse conjunto aqui é uma base do R3. Tá? Só 3 coordenadas, fica melhor de explicar. Mas guarda essa informação aqui, tá? Que esse conjuntozinho aqui é uma base do Rn e que é principalmente, ó, que a dimensão do Rn é n. Então vamos ver. Veja como é simples verificar isso. Tá? Você tem que mostrar que é Li, ou seja, faz a combinação linear dos 3 vetores e iguala ao vetor nulo, multiplica e soma. Então você vai ter esse vetor igual a esse e vai concluir trivialmente que cada um dos escalares é o nulo, portanto, essa equação tem apenas a solução nula. Nossa conclusão é que, de fato, o nosso conjunto beta, formado por esses 3 vetores, é Li. Nossa segunda propriedade seria mostrar que todo vetor do R3 é combinação linear desses 3 vetores. Então, pega aqui um vetor arbitrário no R3, você consegue escrever esse vetor dessa forma aqui, ó, x vezes o primeiro, y vezes o segundo, mais z vezes o terceiro. Tá? Como é que você faria isso? Quebrava esse carinha aqui em 3 vetores, depois puxava os escalares. Tá? Se você não consegue visualizar a igualdade daqui para cá, então faça voltando. Multiplica isso aqui, o x por esse vetor, y por esse, z por esse, e depois soma os 3. Você vai ver que dá exatamente o x, y, z. Tá? Esse procedimento aqui, ó, ao contrário, pega o x, y, z, quebra em 3, depois puxa os escalares. Aí você vai ter isso aqui. E veja que isso aqui é um elemento do subespaço gerado por esses 3 vetores. Certo? Conclusão, o nosso R3 coincide com o espaço gerado por esses 3 vetores. Tá? E, portanto, você conclui que, de fato, esses 3 vetores formam uma base para o R3. Um outro exemplo agora com o espaço das matrizes, tá? As matrizes quadradas de ordem 2. Tá? Considere o conjunto formado por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Tá? 4 matrizes. A afirmação é que esse conjunto forma uma base para o M22. Tá? E a verificação disso aí eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? O que é que você tem que fazer novamente? Verificar as duas condições. Qual é a primeira delas? Mostrar que é Li, que é simples. Pega x vezes esse primeiro vetor, y vezes esse segundo, z vezes o terceiro, w vezes o quarto, e iguala ao vetor nulo, que nesse caso aqui é a matriz nula de ordem 2. Multiplica, soma, iguala a matriz nula. Você vai encontrar rapidamente, diretamente, que o x, o y, o z e o w são todos iguais a zero. Portanto, esse conjunto é um conjunto Li. E para mostrar que gera, pega um vetor arbitrário, tá? No caso aqui, uma matriz quadrada, tá? Que você pode chamar de x, y, z, w. Pega esse vetor, quebra em 4 matrizes, puxa os escalares e você vai ter que o que vai sobrar são esses 4 vetores. Tá? Então, portanto, o espaço das matrizes é gerado por esses 4 vetores. Conclusão, tá? Esse conjunto aí forma uma base para o M22. E, de maneira geral, tá? Esse conjunto aqui, ó, forma uma base para o espaço MNN, ou seja, o espaço das matrizes de ordem M por N. Tá? O que você tem que fazer é só ir trocando 1 de posição.
tá? E deixando todo mundo nulo, todas as outras entradas nulas. Tá? Com isso você tem m vezes n matrizes. Tá? Então, conclusão, a dimensão do espaço M por N, Mn, aliás, é M vezes N. Tá? Informação importante, guarde bem ela. E outro exemplo, tá? Lembre-se, a gente falou de, quando eu apresentei para vocês os espaços vetoriais, eu disse que tinha 3 espaços que eram importantíssimos para o nosso curso. Quem eram esses 3 espaços? O Rn, o Mn, o espaço das matrizes de ordem M por N, tá? Que é o Mn, e o último era o espaço dos polinômios, de grau até N, que era o Pn. E aqui a gente vai ver o P3, e de modo geral a gente vai ver o Pn também. Então veja só, você já vê igual a P3, que é o espaço dos polinômios de grau no máximo 3, então o conjunto 1, T, T2 e T3, tá? Formam a base para o P3. Tá? Isso aqui eu também vou deixar como exercício para vocês. Tá? Novamente, o que você vai fazer? Verifica que é LI e verifica que gera todo o espaço. Tá? Essas duas coisinhas, você conclui rapidamente que esse conjunto é uma base para o P3. Essa é uma base para o P3, então você tem o quê? 1, 2, 3, 4 elementos. Portanto, a dimensão do P3 é 4. De maneira geral, você tem que o conjunto 1T, T2 até Tn é uma base para o Pn. Portanto, a dimensão do Pn é n mais 1. Tá? Então, essas aí são esses últimos 3 exemplos são para você entender bem, certo? Primeiro, essa aqui pode ser chamada base canônica do Pn, certo? Por que esse nome canônica? Uma das formas que você pode ver é que essas bases, tanto essa aí quanto a base das matrizes, essas aqui, quanto as do Rn, vejam que são bases que têm os elementos são formados só por 1 e por 0. Tá? Dessa forma, quando você vai trabalhar com elas, tanto para escrever um vetor nas coordenadas, quanto para fazer combinação linear, tudo isso é mais simples. Todo o trabalho é mais simples quando você está trabalhando com a base canônica, tá? Do respectivo espaço. Tá? Então, por isso que elas recebem nomes e são bastante usadas por esse fato. Quando você fazer contas em cima do espaço, se você trabalhar com a base canônica, essas contas ficam bem mais simples. Então, deixa eu só registrar aqui. Vamos registrar essas informações, tá? Sobre as 3 dimensões que a gente vai estar trabalhando aqui. As 3 principais, né? Os nossos 3 espaços. Primeiro, a dimensão do Rn, que é quanto? N. Ou seja, você sabe que a dimensão de R4 é igual a 4, dimensão de R5 igual a 5 e por aí vai. Tá? Você viu também que a dimensão do R2 é 2, do 3 é 3, a dimensão de R é 1. Tá? Então, isso aqui são, deixa eu colocar em parênteses aqui, que são exemplos. Aqui é a dimensão do Rn, dimensão do espaço das matrizes de ordem M por N, certo? A gente viu que é igual a M vezes N. Tá? Então, veja só, que a dimensão do espaço das matrizes, por exemplo, de ordem 3 por 4, tá? Você tem que é 3 vezes 4, igual a 12. Por fim, o nosso último exemplo aqui que a gente viu, a dimensão do Pn. A gente viu que é N mais 1. Então, a gente pode colocar aqui como exemplo a dimensão de P5.
dimensão de P5, usando essa formulazinha, vai ser 5 mais 1 igual a 6. Ou seja, você sempre aumenta aqui uma unidade aqui. Aqui você multiplica, e aqui é exatamente o número. Dimensão de R4, 4, dimensão de R5, 5, e por aí vai. Então guarde essas 3 dimensões aqui, que são as dimensões dos principais espaços que a gente está trabalhando. Tá? Saber essas dimensões vai facilitar muito a nossa vida quando for pedido, por exemplo, verifique se tal conjunto é base ou não. Tá? A gente vai ver o quão útil vai ser isso quando a gente juntar com essas propriedades que a gente vai ver agora. Então veja só, você já vê um espaço vetorial de dimensão n, ou seja, você já sabe a dimensão do seu espaço. Então o que é que você pode tirar daí? Primeiro, qualquer conjunto com mais de n elementos vai ser LD. Tá? Você já tem essa informação. Se você sabe a dimensão do seu espaço e é te dado um conjunto com mais elementos do que a dimensão do seu espaço, você já consegue dizer diretamente que ele é LD, tá? Sem fazer conta nenhuma, usando essa propriedade. Segunda propriedade, e muito, muito útil. Se você tem um conjunto Li com n elementos, tá? Se ele é Li e ele tem a mesma quantidade de elementos que a dimensão, então você ganha automaticamente que esse conjunto Li é uma base do espaço. Tá? Então veja que aí já poupa você de verificar, em vez de você verificar 2 condições de base, basta você verificar uma, que é de conjunto Li. E a nossa terceira condição é similar à segunda. Ela diz o seguinte: se você tem um conjunto que gera todo o espaço, tá? E que tem a mesma quantidade de elementos que a dimensão do espaço, então esse conjunto gerador também forma uma base. Assim como a segunda condição, essa terceira, ela diz o seguinte: se você tem um conjunto que tem a mesma quantidade de elementos que a dimensão, e ele já gera todo o espaço, então você já ganha automaticamente que esse conjunto é uma base. Então basta você verificar só a segunda condição. Então veja só, juntando a terceira propriedade, a segunda e a terceira propriedade, o que é que diz para você? Se você tem um conjunto que tem a mesma quantidade de elementos que a dimensão do espaço, então basta você verificar apenas uma das 2 condições. Se você mostrar que é Li, pela propriedade 2, você ganha que é base. Se você mostrar que gera todo o espaço, pela propriedade 3, você também ganha que é uma base. Tá? Mas para isso você tem que conhecer o espaço que você está trabalhando. Tá? Você tem que conhecer a dimensão dele. Tá? E a maioria dos espaços que a gente vai trabalhar vão estar dentro daqueles 3 exemplos que a gente viu. Tá? Por isso que é importante você conhecer bem eles. Então vamos ver essas 3 propriedades, certo? Pelo menos 2 delas colocadas em prática em alguns exemplos. Então vamos lá, o primeiro exemplo. Tá? Você está em R3 e você tem esse conjunto beta aí. E é perguntado, esse conjunto é Li ou LD? Tá? Então, qual é o caminho natural para se fazer aí? Você ia fazer a combinação linear, x vezes o primeiro vetor, y vezes o segundo, z vezes o terceiro, w vezes o quarto, igualar o vetor nulo, tá? Chegar em um sistema homogêneo e verificar se esse sistema possui única ou infinitas soluções. Isso iria te dizer se o conjunto é Li ou LD. Tá? Mas agora, nesse momento, nessa etapa do curso, você tem ferramentas suficientes, tá? Para responder isso de forma mais rápida. Qual seriam essas informações? Você sabe a dimensão do R3. Tá? A dimensão do R3 é 3. Tá? Veja que esse conjunto ele possui 4 elementos. Então, pela nossa propriedade 2, tá? Esse conjunto é automaticamente LD. Certo? Vamos registrar isso aí. Certo? Você sabe que a dimensão do R3 é 3. E você sabe que esse conjunto possui 4 elementos. Então, pela nossa propriedade 1, que a gente viu, esse conjunto é LD. Você concluiu isso aí sem precisar fazer conta nenhuma. Tá? Só usando as propriedades. Tá? Por isso que é importante você aprender bem as propriedades. Certo? Claro que fazendo conta você conseguiria resolver
essa questão, certo? Conseguiria resolver tranquilamente essa questão, só que ia gastar bem mais tempo. Tá? Veja que aqui foi bem preciso porque você usou uma propriedade. Tá? Na verdade, você usou duas, né? Você sabia qual era a dimensão do espaço Rn, em particular do espaço R3, e você lembrou da propriedade 1 aqui, dessa aula, tá? Que diz que qualquer conjunto que tem a quantidade de elementos que exceda o tamanho do espaço, que exceda a dimensão do espaço, esse conjunto já é automaticamente LD. Tá? Então vamos ver outro exemplo aqui. Tá? Verifique que o conjunto abaixo, conjunto beta abaixo, é uma base de R4. Tá? Mais uma vez, qual é o caminho natural aqui a se fazer? O caminho que a gente aprendeu. Verificar as duas condições. Verificar que é LI e que gera todo o espaço. Tá? Mas veja aqui uma coisa interessante. Ó. Esse conjunto beta ele possui 4 elementos. E qual é a dimensão do R4? 4. Então, ó, você tem duas opções aqui para concluir que esse conjunto é uma base. Tá? Que ele é mostrar que ele é LI ou mostrar que ele gera todo o espaço. Tá? Então, ó, vamos mostrar que esse conjunto é LI, que o nosso conjunto beta é LI. Como é que faz aqui? Você já sabe o caminho. Ó. Faz a combinação linear desses 4 elementos igual ao vetor nulo. Multiplica, soma, controle esse vetor aqui, igual ao vetor nulo, e você vai obter um sistema. Tá? Para ser mais específico, um sistema homogêneo. Tá? E veja que esse aqui é um sistema bastante simples. Tá? Você já consegue resolver sem precisar usar nenhum método elaborado. Tá? Você já ganha aqui automaticamente que o x é igual a 0, substitui aqui y é igual a 0, vai substituindo e encontra que o z e o w também são nulos. Tá? Se esse sistema aqui fosse um pouco mais complicado, também não tinha problema nenhum. Você sabe resolver sistema, seja qual for o tamanho. Certo? Você sabe resolver. Na pior das hipóteses, você vai recorrer a operações elementares na matriz ampliada. Tá? Outro caso aqui, veja que mantendo as dimensões aqui mantendo a forma desse sistema aqui, se ele fosse um pouco mais complicado, como ele é um sistema quadrado, veja só, 4 equações e 4 variáveis, você poderia usar, por exemplo, a regra de Cramer aí. Tá? Se o determinante desse diferente de 0, então você iria concluir que o sistema possui uma única solução e, portanto, o conjunto é LI. Tá? Mas para entender isso, você tem que ver que isso forma um sistema quadrado. Tá? Não fique usando regra de Cramer, não fique usando outras regras aí, sem entender, sem formular o problema. Veja que você modelou aqui o problema. Você consegue modelar a partir da equação, que te dá a combinação linear igual a 0. Certo? Então, ó, solução trivial, todo mundo igual a 0. Conclusão, o conjunto beta é LI. Sendo LI, você sabe que a dimensão do seu espaço é 4 e que beta possui 4 elementos. Pela nossa propriedade 2, segue imediatamente que o nosso conjunto beta é, de fato, uma base do R2. Tá? E isso poupou você mais trabalho, porque se você tivesse que mostrar, se você seguisse o caminho natural, você ia ter que mostrar, além de CLI, que ele gera todo o espaço. Tá? Mas pela nossa propriedade 2, isso garante, como o nosso conjunto tem 4 elementos, então, sendo ele LI, tá? Ele vai ser já uma base do espaço todo, R4. Então, exemplo 7, ok. Agora vamos ver aqui um exemplo que vai sair um pouco do RN. Tá? Surgem algumas dificuldades aqui nesse espaço. Isso aqui é o espaço de polinômios. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de trabalhar nele. Por isso eu fiz questão de deixar esse exemplo registrado aqui. Certo? Para a gente aprender um pouco mais sobre ele, você perder um pouco de medo desse espaço e conseguir trabalhar bem na lista de exercícios. Então veja só. Considere o conjunto beta formado pelos polinômios 1 menos t, t2 e 1 mais t. Tá?
verifique se esse conjunto aqui ele é de fato uma base do P2. Quem é o P2? Os espaços formados pelos polinômios de grau até 2. Então verifique se esse conjunto aqui ele é uma base. Tá? Então, lembre-se de uma coisa, você aqui ia ter que verificar duas coisas, né? Que ele é LI e que ele gera todo o espaço. Mas você sabe a dimensão do P2. Já foi falado aqui hoje. A dimensão do Pn é n mais 1. Então, a dimensão do P2 é 2 mais 1 e, portanto, 3. Então, veja aqui, você tem 3 elementos. Portanto, para você concluir que é uma base, basta você mostrar que é Li, tá? Pela nossa propriedade 2. Então, tá aqui, dimensão do P2 igual a 3, beta possui 3 elementos, então, para concluir, basta verificar que beta é Li. Então, vamos verificar. Como é que você verifica que 3 polinômios são Li? Então, faz a combinação linear deles, x vezes o primeiro polinômio, y vezes o segundo, z vezes o terceiro polinômio, e iguala ao vetor nulo. Quem é o vetor nulo de P2? Tá aqui, é o polinômio nulo, que você poderia escrever simplesmente como sendo zero, mas para facilitar a nossa vida, a gente vai colocar ele todo. Ele todo significa que é o termo independente igual a zero, o termo de grau 1 igual a zero e o termo de grau 2 igual a zero. Tá? Coloquei ele completinho aqui, porque na hora da gente igualar os dois polinômios, vai ficar claro. Então veja só, combinação linear igual a zero, o que é que você faz agora? Mesmo modelo que você fazia com os vetores do Rn. Multiplica, soma. A diferença é que aqui você não tem coordenadas, certo? Aqui você tem monômios de graus diferentes. O que você vai fazer é agrupar todos os monômios de mesmo grau. Então vamos lá. Multiplica aqui, certo? Distribui aqui, distribui aqui. O que é que você faz agora? Junta todo mundo de grau zero, ou seja, os caras que não tem o T. Aqui, fica x mais z. Junta agora todo mundo de grau 1, ou seja, os caras que estão multiplicados por T. Menos x e z. E os caras de grau 2, só tem o y. Então, tá aqui. Na estrutura de polinômios, o carinha de termo independente, que é o cara de grau 0, o de grau 1 e o de grau 2. Bonitinho aqui, o que é que você faz agora? Igualdade de polinômios. Igualdade de polinômios. Termo de grau 0 aqui, igual ao termo de grau 0 aqui. Termo de grau 1 aqui, igual ao de grau 1. De grau 2, igual ao de grau 2. Tá? Isso aí é que são igualdade de polinômios. Tá? E vejam que é muito, muito semelhante às coordenadas que a gente vê no Rn. Tá? A única diferença é que quando você multiplica aqui e soma, você já não vai ganhar tudo arrumadinho aqui, tudo nas suas respectivas coordenadas. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que arrumar isso para ficar, entre aspas, nas coordenadas certas. E qual seria isso? Todo mundo de grau 0 junto, todo mundo de grau 1 junto e todo mundo de grau 2 juntos. Esse aqui seria, entre aspas, novamente as coordenadas quando a gente está trabalhando no espaço de polinômios. Então, igualando aqui, você vai ter o seguinte sistema. Tá? X mais y igual a 0, menos x, aliás, x mais z igual a 0, menos x mais z igual a 0 e y igual a 0. Tá? Novamente aí um sistema homogêneo. Tá? Como é um problema de verificar que é LI, a gente inevitavelmente vai chegar num sistema homogêneo. Tá? O que é que você faz? Resolve o sistema, tá? Um sisteminha fácil de resolver. Resolve o sistema e conclui que todos os três, o x, o y e o z, são iguais a zero. Sendo iguais a zero, isso quer dizer que a nossa equação inicial, que tinha como combinação linear dos três vetores igualada ao vetor nulo, possui apenas a solução trivial. Se possui apenas a solução trivial, quer dizer que o nosso conjunto em questão ele é Li. E como a gente viu anteriormente, como ele é um conjunto Li com 3 vetores em um espaço de dimensão 3, isso significa que esse conjunto é uma base. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Principalmente aqui, guarde principalmente isso aqui.
tá? Que é como você trabalha com polinômios. Tá? Isso vai ajudar muito vocês a resolverem questões que envolvem polinômios, tá? Na lista. Por isso que eu fiz questão de adicionar esse exemplo para ajudar um pouco a entender um pouco mais tanto o trabalho no espaço dos polinômios quanto em ilustrar a nossa propriedade, né? Que você sabendo a dimensão do espaço, isso te ajuda muito. Tá? Por isso que guarde bem aquelas 3 informações, quem é a dimensão do Rn, quem é a dimensão do espaço m por n e quem é a dimensão do Pn, dos polinômios. Tá? Guardando essas 3 informações e aquelas propriedades, as 3 propriedades que foram dadas, você consegue resolver boa parte das questões sem fazer muita conta. Tá? Inevitavelmente tem que fazer, mas sem fazer muita. Tá? Quanto menos conta se faz, quanto mais a resolução ficar limpa, entre aspas, menor é a sua chance de errar alguma coisa. Tá? Então, guarde bem as propriedades da aula de hoje, guarde bem todas as informações que foram dadas sobre dimensão, tá? E a gente vai continuar falando um pouco mais sobre dimensão, agora de subespaços, na nossa próxima aula. Então, é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.